Olá, sejam muito bem-vindos ao Cantinho do Leitura Juntos. Eu sou a Josiane Arnoldi e estamos aqui conversando sobre o livro O Alienista. E estamos no capítulo 5, intitulado O Terror. Esse capítulo, ele já começa sendo assim, diferente no que a gente estava fazendo acompanhamento até então, porque ele tem praticamente o triplo de páginas de história com relação aos primeiros 4 capítulos. Então, por isso, e para a gente ter esse aprofundamento na nossa conversa, eu decidi fazer esse capítulo em 2 vídeos. Então, a gente vai conversar a primeira parte hoje e a próxima no próximo vídeo. A gente vai fazer uma continuidade, vamos fazer um corte e depois uma continuidade. Então, vamos lá. O capítulo começa com alguns cidadãos lá da cidade espantados, dizendo impossível, ele não merecia, depois de tanto que ele fez. E o que é que estava acontecendo? Eles estavam comentando, todos espantados, que o Costa foi internado lá na Casa Verde. Quem é o Costa? O Costa é um dos cidadãos mais estimados da cidade, porque ele era um herdeiro com uma renda que bastava, estava bem de vida ali. E ele recebeu essa grana através do testamento do tio, que fez o seguinte registro, que ali, ele teria o dinheiro até o fim do mundo. Então, a gente estava falando de uma grande herança. Só que o Costa, ele foi fazendo empréstimos. Ele emprestava 1.000 para um, 2.000 para outro, 300 para um, 800 para outro. Nem todas as pessoas pagavam. Ele não cobrava, ele perdoava a dívida, então não cobrava juros. E aí, Machado de Assis registra para nós que ele foi indo aos poucos. Inclusive passando assim da opulência à abastança, da abastança, mediania, da mediania à pobreza, até chegar na miséria. Então, que ele foi indo aos poucos, que ele não foi percebendo o que estava acontecendo. E aí, aqui nessa parte, eu quero fazer um recorte, quero trazer um outro viés meu, que é o espiritismo. Eu sou estudante espírita já faz alguns bons anos, e eu me intitulo estudante espírita porque é isso, uma vez que a gente começa a estudar, a gente não conclui esse estudo, porque a gente volta, revisa, pensa de novo, pensa de uma outra forma, porque hoje eu já tenho um outro entendimento. Então são livros, as obras básicas, que foram aquelas que foram codificadas por Allan Kardec, são obras que são constantemente revisitadas e mesmo com as anotações, enfim, mas por isso, sou estudante espírita. E eu lembrava que tinha algo lá nas obras básicas e fui pesquisar e queria dividir com vocês. É um trecho que tá no livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, lá no final, onde ele trata da perfeição moral. Ou seja, o que a gente precisa se desenvolver para um dia, quiçá, sermos perfeitos. Um dia. Mas para a gente já ir iniciando a partir de agora as nossas reflexões para a gente ir se desenvolvendo a nossa moral. E aí tem uma pergunta que Kardec fez, que a espiritualidade respondeu com relação a sair, fazendo essas distribuições. E a espiritualidade respondeu assim, que o desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. Prodigalidade é a gente sair distribuindo. E aí, aqui a espiritualidade diz que é sem pensar. Então, tem outros momentos que fala do emprego da riqueza. Então, que a gente deve procurar sempre ter um destino útil. Seja ele um bem material, seja qualquer um dos nossos bens, dos nossos dons, ele deve ter um fim útil, deve ter uma utilidade. Para quem
está recebendo, né? Então, assim, a gente sair só por aí distribuindo sem parar para pensar, isso não é desinteresse, já é falta de juízo. Então, entendi, Dr. Simão aqui alinhado com o Espiritismo, tá? Então, para quem ficou curioso e quiser ver mais, é o Livro dos Espíritos, essa é a questão 896. Voltando para Machado de Assis, terminado esse recorte. E aí, tava ali os cidadãos da cidade, porque Costa era muito conhecido, todo mundo discutindo, que mas afinal, o que foi que aconteceu? E até que surgiu a prima do Costa, que foi conversar com o Dr. Simão e disse assim, não, só um pouquinho, isso que aconteceu não é culpa do Costa, não é. E o Dr. Simão, tá, então me fala aí o que foi que aconteceu. E ele disse, não, é uma praga que o tio recebeu. Ah, ok, uma praga? Tá, me fala mais. E aí foi esse tio, ele negou água para um pedinte e esse pedinte disse que todo o dinheiro dele não duraria mais do que 7 anos e 1 dia. Então, se hoje o Costa perdeu, não tem mais aquele dinheiro todo, não é culpa dele, e sim culpa dessa praga que foi recebida. O Dr. Simão disse, ok, vamos fazer assim, ó, quem sabe tu vai lá na Casa Verde conversar com o Costa? E ela, claro, vamos. E o que aconteceu? Ela ficou lá também. Porque o Dr. Simão já entendeu assim, ó, essa aqui também não tá bem, vou ter que estudar o que é que ela tem, mas em perfeito juízo ela também não está. Chegamos ao terceiro personagem de hoje, que é o Mateus. O Mateus, ele é um albardeiro. E o que é essa profissão? Ele fabrica arreios para animais de carga, algo tipo sela, tá? Na pesquisa que eu fiz foi o que eu encontrei. Então, o albardeiro, por ele ter essa profissão, por mais que ele venda para o restante da sociedade, é algo, né, uma profissão que não tem grandes fortunas acumuladas, né? Seria uma coisa, quase que um operário, não era um operário porque ele tinha sua própria fábrica, né? Mas era algo que não era visto como se ele fosse ter grandes acúmulos de fortuna. Mas o Mateus, ele tinha o sonho de ter uma casa suntuosa. Era o sonho dele. E ele conquistou esse sonho. E no momento que ele conquistou esse sonho, ele fez de tudo para seguir admirando a sua grande obra e também para despertar inveja nas outras pessoas. Isso foi Machado de Assis que disse, tá? O que ele fazia? Essa casa suntuosa, então só para descrever um pouco o que foi essa casa, então os móveis dele eram raros, ele mandou importar os móveis. O jardim em frente à casa era uma obra de arte, então assim, tanto era uma obra-prima, uma obra-prima de arte e de gosto. Então todas as manhãs ele se deitava no jardim e ficava contemplando ali a sua casa, admirado da sua conquista, já que ele realizou ali o seu sonho. Até que alguém chamasse ele para almoçar, ele ficava lá, admirando a sua grande obra. Na parte da noite, na verdade ao anoitecer, ele ficava numa janela bem no centro da casa, aonde o fundo era escuro, e ele ficava lá trajado de branco, para que todas as pessoas que passassem por ali vissem ele. Então, daí essa questão de despertar a inveja nos demais, ó, conquistei isso aqui, tudo é meu. Vocês lembram do Crispim, que é o boticário da cidade, que é amigo do Simão, né, Dr. Bacamarte, que suas esposas estão juntas viajando lá no Rio de Janeiro. Então, até esse ponto aqui as esposas ainda não apareceram, tá? Mas aqui, Crispim,
a cidade ali sabe que ele é amigo do Dr. Simão, inclusive vão procurar ele assim, olha quem sabe, tu dá uma conversada com teu amigo, porque tá demais, ele tá levando muita gente lá pra Casa Verde, ele tá internando muita gente, isso não tá sendo bom, né? O que é que tá acontecendo? Quem sabe tu dá uma conversada com ele. Só que isso o Crispim já ficou assim, o ego, né? O orgulhinho ali, aquela coisa de, sim, eu sou amigo do Dr. Simão, né? Já aquele status, além de ele ser a referência ali com a farmácia dele, mas além disso, esse status. E aí, Dr. Simão, sabendo disso, né, se fez um pouco ali da amizade do Crispim, foi lá e convidou ele para dar um passeio. Inclusive, pediu o braço. Então, era algo mais ainda para sustentar, para que a cidade toda visse ali a amizade dos dois. Inclusive, tem um trecho que tem pessoas que se aproximam para falar ali com o doutor, que o Crispim já responde em pensamento, mandando as pessoas longe, para não correr o risco que ele soltasse o braço, né, e quisesse ir com uma daquelas pessoas. Ele queria garantir ali, isso foi em pensamento, mas ele queria garantir o passeio ali com o doutor. E eles foram fazer o passeio. Mas o que era o passeio? Eles ficaram de 5 a 6 vezes passando na frente da casa do Matheus, porque o doutor queria observar essas ações que o Matheus estava tendo. E aí, o que aconteceu com o Matheus? No dia seguinte, foi também recolhido lá para Casa Verde. Eu vou ficando por aqui nesse capítulo. Como eu comentei com vocês, é um capítulo mais longo, então a gente vai dar continuidade a ele, mas o que eu quero já trazer, assim, essas reflexões, assim, nesses 4 pontos. O quanto isso reverbera dentro de nós, pode não ser durante a vida toda, pode ser algum episódio ou algum período da nossa vida. Mas assim, pensando no Costa, em algum momento tu já saiu distribuindo algo que não tinha utilidade para outras pessoas? Algo que tu foi talvez te esvaziando e não teve esse retorno, mas tu não estava fazendo querendo ter o retorno, mas o quanto tu te doou talvez o teu tempo para coisas que não foram úteis. E aí, daqui a pouco tá ali, tá cansado, o corpo não tá respondendo, outras atividades que precisa desenvolver, o corpo tá cansado e tu tá só fazendo algo que não tá frutificando, não tem utilidade. O outro ponto, a prima do Costa, né, que acreditou tanto ali, numa praga, uma história, e aí aquilo, o quanto foi verdade, sem questionar. Já passou por algum momento assim na tua vida? E aí o Matheus, que foi lá e batalhou, realizou o sonho dele. E ele teve esses 2 momentos, né? De ficar admirado com aquilo que conquistou, com a sua obra. Ao mesmo tempo, esse outro sentimento de, olha aqui o que eu consegui. Tens algum momento que tu identifica algo que tu conquistou, que tu muito quis, que tu ficou lá admirado, mas também, ao mesmo tempo, foi falando para os amigos, para dizer assim, vocês queriam ter também, né? Lembra aquelas propagandas? Quem tem mais de 40 anos vai lembrar que tinha umas propagandas de TV que dizia assim, eu tenho, você não tem, né? Com crianças ali, aquele objeto, né? Que estava sendo comercializado, eu tenho, você não tem. Então eu vejo muito o Matheus nessa postura. E será que tu já tivemos esse momento de estar ali se exibindo, querendo a inveja das outras pessoas? E aí o Crispim, com esse orgulho dessa amizade, quando na verdade a gente não tá bem claro o quanto o Dr. Simão também é amigo dele,
tanto quanto ele é amigo. E o quanto a gente consegue se doar, ou até que ponto a gente não tá sendo Dr. Simão aí com alguém. Alguma amizade que a gente tá só usufruindo e talvez não doando nada. Então, essas reflexões que eu queria deixar. E quero saber agora de ti, o que tu achou dessa primeira parte do capítulo, como é que isso reverberou aí para ti. Quero saber essas respostas mais pessoais, não precisa colocar nos comentários, mas pode colocar ali, já pensei sobre isso, ou se eu tô viajando aqui, pode dizer assim, olha, nada a ver isso aí que tu tá falando, foca aí no Machado de Assis, essa história aconteceu lá, não tem nada a ver com a gente aqui no dia a dia. Bom, quero saber de ti, porque assim, a leitura ela fica rica quando ela é feita juntos, quando existe essa troca, quando existe essa conversa, quando ela é compartilhada. Então, te aguardo até o próximo sábado. Até lá!